Eu queria dizer para vocês que é uma puta de uma satisfação estar aqui com vocês, falando pelo Flamengo, que é uma coisa que fala no meu coração. Duas coisas mais importantes da minha vida são meus filhos e o Flamengo, certo? Eu não tenho mais nenhuma outra carência, são minhas duas carências. E o que me motivou a me envolver nessa campanha do Flamengo, uma palavra simples chamada indignação. Outra vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara. Não preciso do Flamengo para absolutamente nada. E quero devolver um pouco para o Flamengo do muito de alegria que ele já me deu. Então foi isso que me motivou a me envolver nesse processo, me engajar nesse processo. E dizer para vocês que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ganhar no dia 3 de dezembro. Mas esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa, tá certo? Que a gente tem que contar com todos vocês. Então muita gente pergunta, mas você é apaixonado pelo futebol, você não frequenta o clube no Flamengo, você gosta de futebol, você nunca remou na vida, você é zico desde criancinha e você nunca vai pensar no basquete. Isso é tudo uma conversa fiada. Quando eu vejo a cor vermelho e preto, meu coração vibra, pulsa de uma maneira diferente. Então eu quero ganhar tudo, até custo e distância. Eu quero que o Flamengo seja o melhor clube social, que o remo volte a ter o glamour da época que meu pai era remador, que o basquete ganhe absolutamente tudo, que a gente tenha uma instituição que respeite os seus ídolos, tá certo? Porque a gente vive de ídolo, a nova geração depende fundamentalmente disso. Enfim, então eu queria que vocês votassem com suas consciências e escolhessem quem não precisa do Flamengo para absolutamente nada. Porque nesse processo que eu estou envolvido desse ano, só desse ano, de 7 meses e meio, eu queria dizer para vocês que tentaram me vender serviço, tentaram me vender amizade, arranjar emprego para filho, pedir cargo no Flamengo, e a gente nem eleito foi ainda. E eu vou dizer para vocês, eu juro pelos meus filhos, se eu tiver que flexibilizar 1 milímetro de princípios ou de valores, eu prefiro não ganhar, porque tem vezes na vida que a gente ganha perdendo, e a gente não vai ganhar perdendo, a gente prefere perder ganhando, porque em 2015 nós vamos estar aqui, porque eu vou continuar sendo Flamengo, assim como o Eduardo, como o Valim, como o Cláudio, como o Flávio, como o Marcelo, como o Fred, como todo mundo que está aqui, como o Léo. Nós vamos continuar sendo Flamengo, com eles, sem eles ou apesar deles. Nós vamos ganhar. Bom, feita essa introdução rápida, né, vou dizer para vocês, meu nome é Luiz Eduardo Batista, eu sou presidente da Sky. O BAP veio de Baptista, é um apelido que me acompanha há mais de 30 anos. A gente ganhando, eu vou ter a honra de ajudar ao Flamengo com marketing, tá certo? A gente construiu uma empresa que é a Sky, que hoje é uma empresa reconhecida no Brasil inteiro, em cima de alguns princípios fundamentais que eu espero aplicar no Flamengo. Eu vou passar rapidamente para vocês alguns slides aqui, porque essa apresentação ela é um pouco longa e técnica, eu vou passar em 5 minutos, mas o que eu vou dizer para vocês aqui fundamentalmente é o seguinte: o Flamengo como marca, ele devia extrapolar as fronteiras nacionais. O Flamengo tem mais torcedores do que a maioria dos países vizinhos da gente aqui em volta, tem de população. Então o Flamengo devia internacionalizar a sua marca, esse é o contexto. Quem aqui que já viu no aeroporto, quando você está saindo do Brasil, o que tem para vender que os gringos compram quando está lá? Alguém lembra de alguma coisa? O que os gringos compram quando vão embora? Café? Café, cachaça. Havaiana. Havaiana. O que mais? Camisa do Brasil. Birimbau. Bom, o que está acontecendo hoje em dia no mundo, gente? Nada de novo que vocês não sabem. O Brasil está sob os olhos do mundo, a gente vive a década do esporte. O Brasil vai ser sede nesses 10 anos aí da maior parte dos eventos esportivos do mundo. O Brasil vai ser sede da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Já teve um UFC, vai ter outro. Fórmula Indy, X Games. E o Rio de Janeiro está inserido nesse contexto, seja pela beleza natural do Rio de Janeiro, seja porque vamos ter Olimpíadas, seja porque o Rio tem tudo a ver com a atividade outdoor, a capital de esporte do Brasil. Esse quadro eu comecei a fazer há 3 anos atrás. Por isso que ele está com 33, ele não está atualizado com os 39. Mas o clube com a marca mais valiosa do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo. O Flamengo maltratado, depauperado, ele está em segundo atrás do Corinthians. Então quando a gente vê alguns estudos do Lance que dizem que a marca do Corinthians está valendo mais do que a do Flamengo, é pelo que tem acontecido ultimamente. Mas do ponto de vista de potencial, ninguém tem a menor dúvida que o Flamengo é a marca mais valiosa. E por quê? Porque o Flamengo é o único clube que tem penetração em todas as regiões do Brasil. Então se você quer vender produto de consumo em qualquer lugar no Brasil, se você mete um selo do Flamengo, você vende de norte a sul, leste a oeste.
Isso não é verdade com todos os outros clubes. Você pega um Corinthians, ele tem alguma penetração importante na Bahia, penetração forte no sul do Brasil, abaixo de São Paulo, mas quando você vai para Minas, Centro-Oeste, Norte, você não encontra tanta massa de torcedores corintianos. Qual é o maior desafio que o Flamengo tem? É valorizar a marca em novas proporções e novos mercados. O Flamengo tem que ser um clube mais próximo dos seus torcedores. Por quê? Porque o Flamengo tem 39 milhões de sócios, mas não sabe quem eles são. Uma empresa que não sabe para quem que está vendendo, para quem que está ofertando serviços, não pode saber, não pode se dar bem. Então, o Flamengo tem que aprender a conhecer isso. E transformar esse produto num produto mais atraente para os seus patrocinadores e parceiros no Brasil e no mundo. O Flamengo não pode pensar só em fronteira daqui. Qual é a solução que eu sugiro? Brasil é Flamengo, gente. Quando você vai embora, você leva uma Havaiana do Flamengo, você leva uma camisa do Flamengo no aeroporto, você vai ter material do Flamengo, de qualquer parceiro que seja Adidas, seja Nike. Fora do Brasil, você tem que encontrar a camisa do Flamengo em todos os aeroportos do mundo, porque isso significa Brasil. 39 milhões, então no Rio de Janeiro, todo gringo quer vir para o Rio de Janeiro, isso vai ser realmente um strike, porque nós vamos nos apoderar do conceito de que Brasil é Flamengo e Flamengo é Brasil. Bom, eu podia entrar em vários aspectos aqui, mas quando a gente pensa em marketing, a gente tem que pensar como um todo, né? Então eu diria para vocês, o Flamengo tem que estar inserido no contexto do turismo da cidade, o Flamengo tem que estar ao redor do mundo, o Flamengo tem que estar sendo visto por meio dos atletas dele, nos eventos oficiais da cidade, nas ativações digitais, de redes sociais, tá certo? Em produtos, em responsabilidade social, com um programa sócio-torcedor decente e alavancando parcerias e patrocínios. Eu vou dar um exemplo aqui sobre turismo, que eu acho que é o seguinte, isso aqui é relativamente barato. Você mete um ônibus flatua, ele anda pela cidade, para no Museu do Flamengo, ele está inserido no contexto social do Rio de Janeiro. Esse tipo de ônibus que a gente vê em Londres, podia estar rodando pela zona sul do Rio de Janeiro. Isso pode, de alguma maneira, alavancar a marca da gente, associar a marca à cidade do Rio de Janeiro. Isso é só um exemplo. Asa Delta do Flamengo, isso é barato. Você quer fazer voo simples, voo de asa delta e tal, você patrocina 5 ou 6 asas deltas, quer dizer, no céu de São Conrado vai ficar um espetáculo, vai ficar céu azul, que é da nossa chapa, e a asa delta certo? O Flamengo já é um clube conhecido, mas ele tem que ser querido, ele tem que ser desejado. As pessoas vão embora do Brasil, deviam levar uma experiência importante do Brasil e aquela paixão que a gente sente pelo Flamengo. Clínicas internacionais. O Milan vem fazer clínica no Brasil. Por que o Brasil e o Flamengo não fazem clínicas para os filhos de gringos que querem jogar aqui? Pacote turístico incluindo o Flamengo nesse roteiro. Valorização dos atletas. Os atletas no Brasil, eles são mal formados. O Flamengo entra em campo hoje com a marca do patrocinador na camisa. O que o Flamengo devolve para um patrocinador? Não devolve nada. Você pede camisa, pede para os jogadores irem nos eventos para que os clientes, para que os patrocinadores possam alavancar e ter retorno do investimento que eles fizeram. O jogador cheio de marra não vai. O contrato de jogador com a gente, eles vão ter que trabalhar conjuntamente com os patrocinadores, porque o patrocinador é fundamental em qualquer esporte hoje, no Brasil e no mundo. O Flamengo não vai ser diferente. Não quer fazer isso? Pode ir embora, vai jogar no Atlético Mineiro. Bom, valorização dos atletas também. Uma coisa fundamental, gente, é o seguinte, olha, a gente tem que estreitar a relação com esses atletas e ajudá-los, porque é muito fácil para a gente falar olhando de fora, como um garoto de 15 anos vem de uma favela, vem de baixo, vira milionário, não tinha nada, isso esculhamba com a cabeça do cara. O Flamengo tem que acompanhar esses caras, já que se tem um acompanhamento psicológico de preparação, e aproveitar ídolos que a gente tem no passado para estar do lado deles, porque eu nunca entrei em campo para chutar uma bola, Godinho também não, dizem que o Godinho jogava muita bola, eu não vi, mas dizem, certo, mas profissionalmente a gente não jogou. Você ouvir isso de um Zico, você ouvir isso de um Nunes, você ouvir isso de um Adílio, de um Andrade é muito diferente. Dizer, olha, eu já fui você, eu já joguei, eu já tive aí. Isso faz toda a diferença, ajuda a botar a cabeça no lugar. A gente tem que criar um memorial para valorizar os nossos grandes ídolos. Gente, isso é muito importante. A gente tem ido dentro e fora do campo. Eu me lembro quando eu era criança e que eu ouvia jogos na Rádio Globo, Rádio Tupi, o presidente do Flamengo para mim era um ídolo. Por que a gente não vai valorizar isso? A gente tem que valorizar aqueles que, como eu pretendo dar muito pelo Flamengo agora, já deram no passado. Isso faz parte da cultura da gente mostrar e passar para os nossos filhos, olha, esse cara aqui estava aqui há 50 anos, quando você nem pensava em existir ainda, ele já estava trabalhando pelo Flamengo. Hoje teu pai está trabalhando, quando eu for embora, vocês vão trabalhar pelo Mengão.
atletas. Eu fico vendo um cara como o Zanetti, por exemplo, esse cara ganha 5 mil reais por mês em São Paulo. Qual é o lugar de quem pratica ginástica olímpica no Brasil? Esse cara faz exercício em equipamento de ferro, coisa antiga e tal. Esse cara devia estar no Flamengo, esse cara é o ícone, ganhou uma medalha de ouro contra tudo e contra todos. Esse cara tinha que estar no Flamengo. E a gente está colocando aqui como exemplo. Você leva um ídolo desse para lá, quantas crianças ali do entorno vão querer fazer ginástica olímpica? Isso não tem nada a ver com dinheiro público, mas tem que ver com ícone. Tem que ter em cada esporte, já que você tem um ícone, para que você tenha a motivação de olhar e chegar e dizer, esse cara é de carne e osso, ele está ali onde eu vou chegar lá. Eventos oficiais com a marca do Flamengo. Interessante é o seguinte, fala-se muito de se abrir loja, mas na verdade você pode ter um conceito de loja itinerante, porque quando o Flamengo vai jogar em João Pessoa, você pode ter um padrão de loja. Hoje em dia você pode fazer conexão com o mundo digital, você provoca antes, vende pela internet, faz demonstração de produtos. No dia que você chega na cidade, você faz um evento, um happy hour no hotel com os torcedores do Flamengo, com os sócios torcedores do local, leva os torcedores para conhecer os jogadores, leva ídolos como o Adílio, como o Nunes para estarem lá para fazer um happy hour, contar das suas passagens, dos seus momentos, tá certo? Projeta lá o gol do Nunes, o terceiro gol do Nunes contra o Atlético Mineiro. Eu poderia ver aquilo umas 100 vezes. Eu tenho certeza que quem está no Norte e Nordeste, estando com o Nunes do lado, comentando como é que foi aquele drible que ninguém acreditava que ele daria no Silvestre, tá certo? Vale a noite. O cara volta para casa, ama a esposa, beija o filho, é bom pai de família, vai ser maravilhoso. Sugestão de Flá Boutique, você pode ter um ônibus desse patrocinado por alguém que seja dono, por uma Volkswagen, por exemplo, que vai viajar o Brasil inteiro. Se você tiver um projeto de médio e longo prazo, fique em pé, isso é possível. Né? Outra coisa é o seguinte, eu sei porque nós temos mais de 6 mil estabelecimentos, a Sky tem mais de 6 mil estabelecimentos comerciais no Brasil com um pacote de futebol. Por que o Flamengo não autoriza ou não certifica lugares onde sejam lugares oficiais em Teresina, em Macapá, em Santos? Esse é o bar do Flamengo. Lá você faz negócio, você vira sócio, você troca ideia, você convive com os rubro-negros, gente boa que nem a gente, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Ativações digitais. Eu acho que a campanha da gente, para quem já não percebeu, muito parecido com a do Obama dos Estados Unidos. Quer dizer, se dependesse do mundo digital, a gente já estava eleito. Infelizmente isso não conta, o que conta é voto na urna no dia 30, a gente conta com o de vocês. Eu queria, só para finalizar aqui, dizer para vocês, o site do Flamengo tem 3,6 milhões de acessos mês. O da Sky tem 5,5 milhões. Eu tenho vergonha disso. A Sky tem 5 milhões de assinantes e tem basicamente um acesso assinante mês. O Flamengo tem 39 e tem 3.600. Você vê o Luciano Huck com 1,5 milhão de seguidores no Twitter, o Flamengo tem 890 mil. O Flamengo tem 2,6 milhões de seguidores no Facebook, você pega uma Beyoncé, tem 11. Com todo respeito a esses artistas, não dá para comparar uma paixão como a que a gente está falando aqui com esses números, porque isso é mal utilizado. TV Flamengo, 14 mil inscritos. Sabe por quê? Porque a TV Flamengo não existe. Eu vivo de fazer conteúdo televisão e na ocasião que foram lançar a TV Flá, eu falei para eles, olha, isso aqui é 24/7, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem 3 da manhã, não tem enchente. Isso aqui, você meter um canal desse no ar, você tem que estar 24 horas por dia no ar. Vocês não vão ter conteúdo para isso. Vocês vão brigar com a imprensa, que é quem devia ser aliado de vocês. Conteúdo de uma TV Flá você cria quando você tem alguma coisa para contar e para usar isso como uma ferramenta de marketing, de relacionamento com quem é sócio torcedor, com quem quer saber de programas do clube, programas de arquivo, gols do clube. Fazer uma TV Flá é uma bobagem. Quem que tem isso no mundo? TV Barça, que é um mico, que não vende, tá certo? Mas que se paga porque o Barcelona virou uma potência. Tirando esse exemplo, pouquíssimos outros voaram. Mas isso aqui, se bem trabalhar, não agora, e eu não vou mentir para ninguém, daqui a 3, 4 anos pode ser uma realidade do Flamengo. Mas hoje em dia, poucas chances. Novos produtos. O Flamengo tem que focar naquilo que é ligado ao Brasil, criando mais oportunidade de consumo. Então, o Flamengo tinha que ter uma marca promocional, devia ter um uniforme promocional, devia licenciar novos produtos, em especial os que têm relação com a cultura brasileira. Cachaça, Mengão. Café, Mengão.
Sonho de valsa do Mengão. É óbvio que vai vender mais. Investir em parcerias com marcas do mercado de luxo só para criar a cereja do bolo. Para criar aquele óculos do caramba, para criar aquele relógio do caramba, para meus amigos ricos, Flávio Godinho, poder ajudar o Mengão, certo? E para dizer o seguinte, olha o meu relógio aqui, esse relógio é bacana, tem que ter um relógio de R$9,90 e pode ter um relógio de $10.000 também. Investir em produtos para o público infantil. Teu filho nasceu, o presente que eu mais gostei foi dado por um rubro-negro, que foi um kitzinho para minha filha. E ela não tomava nenhuma mamadeira, minha mulher não toma coisa, eu vou ter que ir para Miami para comprar uma mamadeira especial e tal. Até que chegou um dia, a babá pegou uma mamadeira do Flamengo com o urubu lá, que tinha um horroroso, todo deformado, e ela tomou aquela madeira. Eu falei, é isso? Essa é a minha essência. Não precisa pedir informação para ninguém, né? Essa aqui já está no DNA. Havaiana com marca do Flamengo. A Havaiana ganhou o mundo. Vamos surfar em todas as marcas que de alguma maneira ajudaram o Brasil a estarem lá fora. A parte de publishing, o Flamengo não pode deixar isso morrer. Cada um desses ídolos que jogaram, que deram, sei lá, suor, sangue pelo Flamengo, isso aqui devia ser eternizado na Gávea. Hoje, com arquivos digitais, por que não fazer isso? Por que você não se inscreve e vira sócio torcedor? No dia do teu aniversário você escolhe, eu quero receber um pôster do Leandro, eu quero receber uma mensagem gravada do Leandro, me desejando parabéns, tá certo? Falando do gol que ele fez aos 44 do segundo tempo contra o Paulo Vitor no segundo turno do Campeonato Carioca de 86. Ele chutou no meio da rua uma bola de canhota, tá certo? E que a bola bateu nas costas do goleiro e caiu dentro do gol. Tenho certeza que uma pessoa de aqui lembra o gol. Gente, isso aqui ajuda estes caras que talvez não estejam hoje na melhor das condições. Isso aqui é patrimônio, a gente tem que cuidar de patrimônio. A gente no Brasil não tem esse hábito em geral, e no Flamengo em particular. A gente espera dar uma contribuição modesta nesse sentido, de resgatar a imagem de muitos desses caras. Responsabilidade social. O Flamengo deve fortalecer esse espírito, não trazendo comunidade para dentro do clube. O clube é dos sócios. A gente não tem que fazer lero-lero político com a infraestrutura dos que aqui estão. Como é que você faz isso? A gente tem que pedir que os atletas participem de trabalhos voluntários. O Flamengo vai às comunidades. A gente vai realizar ações em comunidades carentes. Nós vamos arranjar patrocinadores para projetos de causas que sejam importantes. Vamos levar os atletas para mostrarem às crianças como é que isso funciona. Isso vai ajudar a imagem dos atletas ou não? Claro. Vai facilitar o Flamengo arranjar patrocinadores pessoais para eles ou não? Vai fazê-los ficarem mais fiéis ao Flamengo ou não? É isso, é um jogo de troca. O Flamengo vai às comunidades. Quanto custa um projeto desse se você chegar nas comunidades e pegar todas as quadras de futebol do salão, das favelas do Rio de Janeiro, das comunidades do Rio de Janeiro, vão ter quadros de esporte com o símbolo do Flamengo. Para cada uma delas você arranja parceiros para de alguma maneira financiar. Flamengo vai à comunidade. Quem vai inaugurar cada uma dessas quadras? Numa vai o Felipe, goleiro, outra vai o Léo Moura, outra a gente leva o Zico, outra a gente leva o Adílio e assim por diante. Programa sócio-torcedor. Eu já ouvi uma porção de bobagem de gente dizendo, se você não tem estádio, você não pode ter um programa de sócio-torcedor. É claro que você pode. Você começa pequeno e você vai crescendo de acordo com as suas possibilidades, como tudo na vida. Quando eu comecei, eu morava num apartamento sala e quarto em Botafogo alugado. Tá certo? Eu fui melhorando de vida, fui trocando. O programa de sócio-torcedor é a mesmíssima coisa. O Flamengo pode e deve alavancar essa torcida que ele tem no Brasil, tá certo? Seja com ingresso, seja com produtos que você vai ter de license, que você pode fazer parcerias para resgatar em cima de pontos, enfim. Então, isso aqui é um mundo de oportunidades. Aliás, quando a gente fala de faturamento hoje no futebol, em geral, grandes clubes, hoje você tem 2 ou 3 clubes que são parâmetros no mundo em relação à gestão esportiva. Real Madrid, Barcelona e Manchester United. O Manchester destacado. O Manchester United, tá certo? Tem 33% da receita deles em direito de transmissão de TV, 33% em bilheteria
e 33% em patrocínios de marketing e programas de publishing, de licensing que eles têm. Um terço. Isso é um tripé. O Flamengo tem 58%, 60% da receita dele de direito esportivo. Por quê? Porque as outras duas pernas são capengas. A gente vai mudar isso. Nós vamos mudar isso por meio de um programa de sócio-torcedor decente, tá certo? Não é possível que o Internacional de Porto Alegre tenha 106 mil sócios torcedores e que jogue na média para 37, 38 mil pessoas num estádio velho como o Beira-Rio, tá certo? E o Flamengo não consiga botar 20, 30 mil na média jogando por aqui, tá certo? Média do Flamengo nos últimos 3 anos de público, 11.500, 12 mil. Isso é quase a média do brasileiro, pô. Isso determina o quê? Que o Flamengo tem estado itinerante, que não tem uma conexão com o torcedor dele, porque não chama o torcedor dele para jogar, porque não sabe quem são os torcedores, tá certo? E porque também não está trazendo aquela alegria que a gente gostaria. Mas uma coisa acaba que está ligada à outra e a gente vai mudar isso tudo. O que eu tenho de mais importante para falar aqui para vocês? Quando a gente fala da camisa do Flamengo, o Flamengo tem que buscar marcas que sejam marcas internacionais. Eu estou colocando a Emirates aqui, porque no dia que eu conseguir trazer essa marca aqui para a camisa do Flamengo, eu posso dizer que o meu trabalho está feito no Flamengo, porque eu consegui botar o Flamengo no nível de um Manchester United. Então isso aqui é só para a gente lembrar, e um pouquinho de marketing também para vocês aqui, que é o seguinte, né? Uma camisa como a do Flamengo, vermelha e preta, eu fico vendo uma opção de gente dizendo, não pode botar um porco, não pode botar cor amarela, porque isso é um manto sagrado. A gente sabe disso, mas quando a gente fala isso, a gente assusta o cara que quer anunciar. Uma maneira muito mais simples e verdadeira de dizer é o seguinte, olha, com vermelho e com preto, que são cores fortes, se você quer contraste, quer retorno da tua imagem na TV Globo, mete um branco na camisa. Quem já viu a marca da Sky no braço dos juízes do Brasil? Todo mundo já viu nos jogos? Pois é, depois que a gente fez parece óbvio, né? Mas por que é daquele jeito? Letra larga, fundo branco estampado. Por quê? Porque todas as vezes que tem dúvida, você para em cima do juiz. E quando você para em cima do juiz e a cor é branca, ele contrasta com tudo, te dá muito mais leitura. Isso aqui tem que ser dito para um patrocinador. Quando você fala isso, ele pensa em estampar a cor branca. Quando você diz que ele tem que mudar a cor dele, fica mais difícil. Tem muitas campanhas de patrocínio que podem ser feitas, de exemplos. Então a gente tem bom exemplo do Inter de Porto Alegre, do Boca Juniors, algumas do Flamengo que infelizmente não tiveram continuidade, tá certo? E tem exemplos de ativações. Quando você traz um parceiro, se você traz um parceiro do setor automotivo para a camisa do Flamengo, você tem que lançar modelo exclusivo para o associado do clube, você tem que levar o carro novo para dentro do estádio, o cara chega meia hora antes, vai fazer test drive, o jogador da partida pode ganhar um carro com isso. Se você dá um carro, antigamente na minha época se ganhava um motorrádio. Na verdade, hoje em dia, se o cara for comprar 30 segundos na Globo depois de um jogo desse, custa uma fortuna. Mas se o cara der um carro no estádio, a Globo tem que mostrar o cara ganhando o carro por 1/10 do que custa o minuto dela. É claro que a Globo não vai dizer isso. Alguns caras sabem disso. Sabendo usar, você de alguma maneira privilegia o teu parceiro. Setor alimentício e comunicações. Isso aqui era só um exemplo para mostrar para vocês que quando você escolhe parceiros, você tem que escolher parceiros poderosos, com um viés internacional, participação no mercado internacional e diferentes segmentos. Por quê? Porque um estimula o outro. Um não concorre com o outro. Tá certo? Então, bobagem você escolher só um desses sem olhar para os outros dois. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você arranja um cara que te paga 10 milhões na camisa e você está fechando uma porta para outro que paga 35. Muito obrigado, é isso aí. Gente, a gente avançou bem além da hora da